Olá. Olha, essa questão da extensão do lockdown em São Paulo, ou seja, a quarentena, mesmo que parcial, ela ainda afeta a economia de São Paulo, como tem afetado desde o início, desde as primeiras medidas de quarentena, né? Os primeiros a serem impactados de uma maneira muito forte são a área de serviços, sobretudo restaurantes, bares, que são essenciais em contratação, tem um nível de emprego muito alto em esse tipo de serviço, e outros demais serviços que são contratados aí pela sociedade brasileira, envolve bastante mão de obra presencial. Qualquer tipo de serviço em geral acaba sendo afetado diretamente por qualquer coisa de quarentena. E o que isso causa? Isso causa menos movimentação, óbvio, menos consumo. Então o consumo, o comércio também tem sido afetado diretamente por esse tipo de interferência. Consumo em todas as áreas de São Paulo, em todas essas áreas de infraestrutura que estão para ser privatizadas, como área de portos, de consumo de mercadorias que vêm através dos portos, de importação e exportação. Também essas áreas de rodovias estão depreciadas em função da menos movimentação de gente entre uma cidade e outra, de comércio entre uma cidade e outra. Então, o que acontece num contexto desse de depreciação artificial do mercado? Então, todas as empresas que atuam, não só as provedoras de serviço público, mas, obviamente, que essas de serviços privados, estão com uma economia depreciada artificialmente por intervenção do governo do estado de São Paulo. Então, neste contexto em que um governador e prefeitos podem travar arbitrariamente a economia e criar esse tipo de impacto econômico, que tipo de investidor tem interesse de investir no mercado desse? No mercado internacional, há toda sorte de investidor com interesses no Brasil que não são relacionados com governo algum. Por exemplo, grandes fundos de investimento que buscam negócios em infraestrutura, que buscam não só desenvolver, mas também operar. Também existem parceiros estratégicos, empresas que também não estão relacionados com governos, que também podem desenvolver infraestrutura e podem desenvolver também a operação dessa infraestrutura, então em portos, rodovias, etc. No agronegócio também não é diferente. Há várias empresas no agronegócio que são empresas privadas e também buscam outros parceiros, outras empresas privadas para fazer negócio. Então, e esse tipo de parceiro não governamental existe na Europa, nos Estados Unidos, na Austrália, no Japão. Eles não estão relacionados a governo algum. Agora, por que então direcionar a já especificação do governo chinês ou de empresas chinesas? Por que isso? Essa que é a grande questão. Há fundos trilionários no mercado internacional. Fundos que buscam mercados saudáveis, menos regulamentados, mais livres, em que as empresas podem trocar mais livremente, eles têm mais garantia dessas liberdades de comércio, de associação e de uma série de coisas. E o que acontece em mercados mais livres, em que o capital é mais bem protegido, você atrai esses grandes fundos que buscam retornos financeiros. Esses fundos são interessantes para as empresas brasileiras? Claro que são, porque eles impõem uma certa disciplina na gestão. Eles impõem uma certa métrica e uma objetividade no porquê se gere bem uma empresa, para atingir maior lucratividade, maior desempenho, maior eficiência. Muito bem, agora, quando você trava o mercado artificialmente, através de regulamentação, através de impostos, através desse tipo de pandemia, como estamos vendo hoje, que suscitou toda uma série de regulamentações e arbitrariedades aí, não regulamentares, vamos deixar bem claro que o que é a pandemia, o que é a quarentena, o que é lockdown, não foi muito bem definido em lei. Então, cada governador interpreta isso de uma maneira, de certa maneira, livre. E isso aqui é onde está o perigo. Então, quem é que investe quando existe esse tipo de perigo, de interferência, não só atual, mas interferência futura? Não são esses grandes fundos internacionais que buscam mercados saudáveis, que buscam empresas saudáveis num contexto de liberdade econômica. E, infelizmente, não. Esses são os primeiros a saírem de cena.
quem entra em cena é exatamente um tipo de capital que eu não vejo como positivo. O chinês, por exemplo, como fundo internacional que busca retorno sobre investimento, tudo bem, pode até ser um investimento positivo. Agora, do ponto de vista que não é de contexto atual, só os chineses é que investiriam, porque eles têm outros ganhos além dos ganhos financeiros. Existem ganhos estratégicos, ganhos econômicos, não só financeiros, né? Ganhos de garantia de alimentação, de recursos naturais para o mercado chinês, para o consumidor chinês, e não estão visando necessariamente atingir um bom retorno financeiro no contexto do investimento local aqui no Brasil. Então, esse tipo de capital é perigoso, porque ele, de fato, ele influencia não só na distorção de preço do mercado financeiro em geral, mas ele também distorce quais são os comprometimentos e quem é que, de fato, comanda as partes importantes de infraestrutura e de mercado que existe no Brasil. Muito possível que boa parte dessas empresas que vão ser compradas aí nessas transações, elas vão querer saber qual é o retorno, sim, para a nação chinesa, né? Para o Partido Comunista Chinês. Essa que é a grande preocupação. Não existe transparência aí desses investidores, se vem com o capital do governo chinês, se vem a mando do governo chinês, ou se são, de fato, fundos livres, de empresários livres, não vinculados a partido nenhum, o que eu gostaria de questionar, né? Sobretudo quando você tem o governador já entregando quase que como sendo, olha, isso aqui vai ser do chinês, ou seja, nem vai haver uma privatização como se fosse em leilão, onde haveria mais pessoas bidando por esses ativos. Vai ser uma coisa meio que já direcionada para um grupo especificamente comprar. Então eu não gostei dessa postura, acho que a gente precisa de transparência, acho que precisa ser qualquer coisa que seja pública e seja entregue, sobretudo essas coisas de infraestrutura, precisa ser um ato muito mais aberto a outros que possam fazer o bid e não só os chineses nesse contexto. Então isso que a gente precisa olhar, e os paulistas aqui precisam estar extremamente cautelosos nesse momento. Muita atenção nesses próximos movimentos, porque é exatamente isso que nós notamos em outros países da África, da Oceania, da Ásia, de como os chineses agiram, interferindo economicamente através da economia, seguindo o modelo do Império Inglês, né, que começou a criar o seu poder colonial através do livre comércio, né, e depois começou a inserir uma série de controles e uma série de enrijecimentos aí de comando nestes países onde eles tinham esses acordos de livre comércio. Então, temos que tomar muito cuidado com isso. Meus amigos, até uma próxima interferência. Muito obrigado.